Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula, nós vamos começar a abordar o assunto de polifonia. Passamos algumas aulas de sexta-feira abordando a intertextualidade, a característica de um texto ligada ao fato de que, para que ocorra o processamento cognitivo, ou seja, produção e recepção de um texto, recorre-se ao conhecimento prévio de outros textos. Cada texto que é produzido possui um diálogo quase que inevitável com outros textos. Nessa aula nós vamos começar a abordar um assunto que se assemelha em muito à intertextualidade, mas que não se confunde. No caso, a polifonia é a característica de um texto ou enunciado ligada ao fato de que, num determinado texto, são encenados pontos de vista ou perspectivas de outros enunciadores que não necessariamente existem. E mesmo quando existem, eles ficam, digamos assim, indeterminados. Repetindo para que vocês guardem, uma coisa que nós vamos explicar daqui a pouco. Na intertextualidade, o processamento cognitivo ocorre devido ao diálogo que o texto faz com outros textos. Já na polifonia, o texto encena perspectivas ou pontos de vista de outros enunciadores que não necessariamente existem e que, quando existem, ficam, digamos assim, indeterminados. Parece difícil de entender e parece mais difícil ainda se diferenciar polifonia de intertextualidade. Mas em cada videoaula de sexta-feira voltada para a polifonia, nós vamos abordar os principais índices de polifonia e vamos mostrar de que forma se diferem da intertextualidade. No caso dessa videoaula, o índice de polifonia que nós vamos abordar é a negação, que ocorre quando um enunciado ou texto nega uma determinada premissa, o que faz com que essa premissa seja pressupostamente enunciada por um outro enunciador. Vamos entender. Segue um quadro. Vamos começar com um exemplo simples. Uma frase do tipo: João não é um engenheiro, que nós podemos supor foi emitida por um primeiro enunciador que, é claro, não fez essa emissão à toa. Qual teria sido a intenção desse enunciador 1? Possivelmente, alguém pensou ou disse que João seria um engenheiro. Esse alguém nós vamos chamar de enunciador 2, de modo que o enunciador 1 quis esclarecer que o enunciador 2 estava errado. Agora vejam o começo da letra da música Trem das 11, de Adoniran Barbosa. Quem quiser pode dar uma pausa, apesar de que esse trecho é muito conhecido. O que nós podemos imaginar ao ler ou ouvir esse trecho? Que o enunciador esteja com a própria namorada, mas lamentando que tem que partir, já que ele não pode perder o trem. Podemos imaginar que essa namorada esteja se sentindo mal com isso, querendo ficar mais tempo com ele e dizendo coisas do tipo: fica mais um pouquinho. Reparem que essa fala dessa suposta namorada é mera suposição. Não temos nenhuma garantia de que ela tenha dito isso. Então, para não confundir com intertextualidade, vejam novamente esse slide que nós apresentamos na nossa videoaula sobre a chamada subversão, um tipo de intertextualidade em que um determinado texto dialoga com um texto alheio, sem mencionar a fonte explicitamente, com o sentido de inverter o sentido da orientação argumentativa
do texto originário. Vejam que o texto de Jô Soares não está negando o texto de Gonçalves Dias. Até porque em momento nenhum está dito que a terra mencionada por um é a mesma terra mencionada pelo outro. E mesmo que nós fizéssemos um texto que negasse tudo o que disse Gonçalves Dias, teríamos mesmo assim uma intertextualidade, já que Gonçalves Dias é um enunciador que de fato existiu. Seus versos são suficientemente conhecidos. Bem, nessa aula nós abordamos o primeiro índice de polifonia que um texto pode ter, no caso, a negação. O assunto de polifonia, por enquanto, fica por aqui. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.